Oi, eu sou o Felipe e não, você não tá ficando louco. É isso mesmo, é exatamente isso que você leu. O que talvez seja um indício de que eu tô ficando louco. Mas eu gosto de enxergar como um sinal de que eu tô ficando sofisticado e inovador. Vocês não queriam a volta dos meus vídeos dissertando sobre algum assunto muito doido? Então, tá aí. Toma um vídeo sobre... Aliás, caso alguém do YouTube esteja revisando esse vídeo, eu atesto aqui desde o início que ele está de acordo com absolutamente todas as diretrizes da comunidade. Esse é puramente um vídeo sobre biologia e história, mas principalmente sofisticação e inovação. É um vídeo para provar que o ânus do cavalo é perfeito. E eu nem tô falando da iguaria carta que é produzida no Cazaquistão. Sim, eles comem exatamente isso que você tá imaginando. Se você viajar para o Cazaquistão procurando aquele país visto no filme Borat, talvez se decepcione. Mas a piada do filme não é totalmente inventada, é apenas uma brincadeira com um estereótipo a respeito do país antes de se tornar um dos 15 maiores reservatórios de petróleo do mundo. Mas mesmo com essa ascensão à la Daniel Day-Lewis, alguns costumes culturais dos tempos de tribo nômade permaneceram. A culinária foi uma delas. Depois dos Dothraki, o Cazaquistão ainda é o maior consumidor de carne de cavalo do mundo. E um dos pratos que você consegue encontrar lá é o kazi, uma linguiça de tripa de cavalo recheada com costela de cavalo. Essa é uma iguaria que você come com outra coisa, esses anéisinhos brancos aqui, que são basicamente o fim do cavalo. Sim, é isso mesmo, o ânus e o reto do cavalo. O kazar é um prato que consiste em, basicamente, servir o puro ânus sem tempero, apenas fervido. Uma delícia. Quem comeu revela que nas primeiras mordidas o cheiro óbvio de cocô de cavalo se impregna nas narinas e não te abandona por um bom tempo. Só que você não precisa comer essa coisa esquisita para concordar comigo que o ânus do cavalo é perfeito. Porque eu não tô falando de sabor, eu tô falando de sofisticação e inovação. Esse é um questionamento que gerou até grandes hits do hip hop. Por que nós somos a única espécie que precisa se limpar depois de ir ao banheiro? A primeira coisa a se notar é a dieta do bicho que tá fazendo o totozinho. Herbívoros consomem muito mais fibra, o que deixa o cocô no formato e textura certinhos para deslizar para fora. Você pode perceber que o cocô dos herbívoros simplesmente cai para fora sem precisar deixar resíduos para trás, porque tem o formato de bolinhas. Exceto se for esse bichinho aqui, o wombat. O cocô dele é quadrado, quer dizer, em formato de cubo para ser mais específico. Esse primo do koala ainda dá um nó na mente dos cientistas que não conseguem explicar com exatidão como é que o ânus desse bicho consegue produzir um formato tão peculiar de fezes. A teoria mais aceita é que os animais extraem o máximo que podem de água dos alimentos, então as suas fezes são as mais secas que você poderia encontrar. E essa secura ajuda na criação de formas geométricas menos redondas. O intestino do bicho não tem muita elasticidade, o que comprime as fezes, fazendo com que elas ganhem esse formato de cubo, até porque a digestão dos wombates costuma demorar até 18 dias. Mas claro, esse mistério biológico ainda está em aberto. O que nos interessa agora é que, diferente do wombat e dos cavalos, eu já vou chegar lá, nós comemos de tudo. As fezes são basicamente o resto que o seu corpo não conseguiu utilizar. E mesmo a gente também comendo carne, os carnívoros de verdade têm algumas vantagens. Quando eles comem a carne na natureza, ela não vem com alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim. Mas o que vem junto são pelos e tendões de outros animais que eles caçaram. Isso, claro, quando o animal em si não se lambe e ingere os próprios pelos. Essas duas coisas cedem a proteína necessária para dar a textura correta do cocô, já que uma dieta baseada em proteínas causa fezes mais melequentas, algo péssimo para animais que não podem se limpar. Diferente da gente que consome mais baseado na resposta do sabor do que na necessidade nutritiva de um alimento. É por isso que as fezes humanas são piores em tudo: cheiro, textura e essa mania feia de deixar um pedaço de si para trás quando tá indo embora do corpo.
Mas não apenas isso. A forma como o sistema digestivo se organiza dentro do corpo para conseguir colocar os nossos dejetos para fora é diferente entre os bípedes e os quadrúpedes. E nós somos bípedes com algo único. Algo que nos ajudou a chegar até aqui, mas trouxe um monte de complicações. Não existe um consenso sobre o que causou o gênero Homo caminhar sobre duas pernas, mas sabemos que uma das maiores vantagens era ter dois membros livres para carregar comida, armas ou qualquer outra coisa, e também facilitava a capacidade de arremessar. O bipedalismo trouxe também uma pelvis mais estreita nas mulheres, causando um parto mais doloroso. O nosso dedão do pé deixou de ser opositor como nos macacos, facilitando a caminhada, e também nos deu a bunda. Os glúteos são o que atrapalham o trabalho que o ânus deveria fazer, principalmente porque quando você se senta no vaso sanitário, acaba ficando numa posição não natural para fazer o que está fazendo. O jeito certo de fazer cocô é imitando a pose de quebrada do Thiago Ventura. Assim, você abre caminho para o trem marrom que está chegando na estação. Isso porque os músculos do seu sistema excretor têm uma orientação diferente da de outros mamíferos que são quadrúpedes. O ânus foi um dos passos evolutivos mais importantes para a vida na Terra e acredita-se que tenha surgido de forma independente ao menos 2 vezes. O que gerou 2 tipos de ânus, os protostomados e os deuterostomados. Nos protostomados, como as minhocas e polvos, por exemplo, a boca e o ânus surgem de uma estrutura chamada blastóporo. Já em animais como o ser humano, o blastóporo gera primeiro o ânus. O zigoto gera a blástula e a blástula passa por um processo chamado gastrulação, onde surge um tubo chamado arquêntero. Mais tarde, esse tubo vai se estender até abrir uma outra ponta. O meio se torna o seu trato gastrointestinal e a outra ponta, a sua boca. Esse tubo é aquilo que faz as coisas entrarem pela sua boca e saírem pelo seu ânus. O que significa que a sua boca e o seu ânus meio que são feitos da mesma coisa. Aliás, você sabia que o seu ânus tem receptores de sabor, mais especificamente os especializados em sentir doces? Por que e o que essas coisas fazem? Ninguém sabe com certeza ainda. Mas voltando ao assunto, depois que você extrai todos os nutrientes e água necessários dos alimentos, ingeridos através do seu sistema digestivo, o seu corpo, utilizando movimentos ondulares do intestino grosso, vai jogar tudo que sobrou, ou seja, celulose e lignina, aquilo que o corpo não consegue digerir, e excesso de bactérias, para o cólon, que é dividido em 6 ou 7 partes. A que nos importa aqui é o cólon sigmoide, munido de paredes musculares prontas para se contrair e empurrar as fezes para o reto, que é a parte logo acima do ânus. É no reto onde as fezes ficam acumuladas. O esfíncter é uma estrutura muscular que controla o quanto um orifício pode abrir ou fechar. É esse mecanismo circular que você usa quando está fazendo o seu cocôzinho. E além dos glúteos, como eu citei, o sistema de músculos do esfíncter não é o melhor que você pode encontrar. A forma relaxada do seu ânus é comprimida. Você faz força para abrir, não para fechar. E é através do esfíncter que você consegue colocar a matéria fecal para fora. O reflexo retoesfinctérico é a contração que o seu ânus faz para expulsar as fezes do corpo. Funciona? Bem, às vezes. Eu tenho certeza de que tem alguém aí que sofre com hemorroida ou prisão de ventre e que discordaria se eu dissesse simplesmente sim. Mas o que importa é que, por mais que tudo isso que eu te expliquei funcione pra gente, ninguém faz esse trabalho tão bem quanto o cavalo. Além de todo o processo que eu expliquei aqui, existe uma característica comum na maioria dos animais, que é a capacidade de prolapsar o ânus, que é basicamente conseguir projetar o reto para fora do corpo, mas de forma reversível, claro. Se o seu corpo está fazendo isso sem a sua vontade e não voltar, procura um médico. Você está usando o seu ânus do jeito errado. Quando um animal desloca o reto para fora do corpo, a única parte que fica responsável por colocar o cocô para fora meio que já tinha cocô, e então volta para dentro do corpo. Um trabalho limpo e rápido. É exatamente aquele processo que eu expliquei antes, mas sem a bunda para diminuir o espaço do trabalho.
E claro, fazendo esse trabalho do lado de fora. Se você colocar atenção no seu cachorrinho ou gato fazendo cocô, vai perceber que tem uma partezinha mais avermelhada que aparece nesses momentos. Isso é o prolapso. Esse é um sistema muito eficiente, mas que os equinos conseguiram fazer um upgrade. O ânus do cavalo tem o melhor design de sistema digestivo do mundo animal. Todos os outros têm esses features que eu citei que ajudam ele a se manter limpinho, mas o cavalo tem algo a mais. O reto dos cavalos e éguas é equipado com um grupo de 4 anéis musculares que trabalham de forma independente. O intestino grosso, que nos seres humanos chega ali nos 1 metro e pouquinho, nos cavalos chega perto dos 4 metros. Então, ele empurra as fezes na direção do cólon e no processo final, o cavalo vai empurrando e fatiando. E assim, ele faz um trabalho limpo e sem deixar material fecal para trás. Se você já teve a oportunidade de ver um cavalo ou égua fazendo as suas necessidades, já deve ter percebido que parece até uma esteira de fábrica, e é esse sistema quase industrial que permite o animal defecar e continuar andando como se nada tivesse acontecido. O design do ânus do cavalo é tão perfeito que o ser humano quis copiar, mas o uso desse formato foi no lugar que você menos esperaria. Eu tô falando das garrafas de ketchup. Arthur e David Cropley são 2 irmãos conhecidos por escreverem vários livros relacionados à criatividade. E foi em um desses livros, mais especificamente o livro chamado The Psychology of Innovation in Organizations, que eles contam sobre William John Gordon, um especialista em cavalos que revolucionou a indústria de condimentos. Originalmente, as garrafas de ketchup eram assim, o que causava o problema de sempre deixar cair algumas gotas do molho na mesa ou na roupa de quem usava. Inspirado na forma incrível que o cavalo usava o seu ânus para controlar o fluxo das fezes na direção de ser cortada por aquele sistema muscular que eu citei, ele criou essa garrafa de ketchup que você provavelmente já usou muito. William John Gordon olhou para o ânus de um cavalo e enxergou sofisticação e inovação. Então, da próxima vez que você for usar um ketchup, eu espero que você lembre de mim e do ânus de um cavalo. Muito obrigado. Sim, foi exatamente isso que acabou de acontecer. Você acabou de assistir um vídeo inteiro sobre cocô e ânus de cavalo. Se isso não merece o seu like e a sua inscrição, eu não sei mais o que merece. Aproveita e confere aqui embaixo uma playlist com os melhores vídeos do canal. Tem várias curiosidades bizarras, que nem as desse vídeo aqui. Assiste lá e se curtir, considere fazer parte do financiamento coletivo desse canal. Esses vídeos só existem por causa dessas pessoas que você vai ver na vinhetinha que vai entrar agora. Fui! Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante para você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio para me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.